Bom dia, turma do nono ano. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Nós estamos estudando agora o capítulo 6, página 64, a estrutura da matéria. Bom, pessoal, eu sei que não está sendo fácil para ninguém esse negócio de ter que ter aula online, aula virtual, ainda mais nós professores que, vamos dizer assim, não fomos capacitados para isso. Mas nós vamos dando o nosso melhor aí. Cada dia a gente vai aprendendo mais e a esperança é que vocês vão também compreendendo a matéria, um pouquinho de cada vez, é claro. Era muito mais cômodo, muito melhor a gente dar essa aula em sala, no quadro, né? Mas é o que nós temos agora, vamos lá. Bom, o nosso capítulo fala sobre a estrutura da matéria. Nós estamos entrando praticamente agora na química. Vocês já assistiram ao vídeo anterior que eu passei da nossa professora lá, que explicou um pouquinho sobre os átomos, só para a gente lembrar, né? Mas nós já estamos estudando já há algum tempo sobre isso daí. No capítulo anterior, a gente viu que todas as moléculas existentes em uma substâncias puras, elas são iguais, ao passo que uma mistura há diferentes tipos de molécula. As moléculas que formam uma substância podem ser constituídas de um único tipo de átomo. Nesse caso, temos uma substância simples. Muito bem, pessoal. Então, aqui, as moléculas que formam uma substância podem ser constituídas por um único tipo de átomo. Então, nós temos o quê? Uma substância simples. Lembra que nós estávamos falando de substâncias simples e compostas? Então, as moléculas que tem somente um único tipo de átomo, só um elemento químico. Então, ela forma uma substância simples. Isso aqui é só para nós revisarmos, ok? Então, nós temos aqui, e as compostas? Como é que são formadas as substâncias compostas? Bom, já dá para entender. Se a simples é um único tipo de átomo, as compostas são constituídas de mais de um tipo de átomo. Então, quando essas moléculas tem mais de um tipo de átomo, nós dizemos que é uma substância composta. Por exemplo, o nosso cloreto de sódio, famoso sal de cozinha, NaCl, é uma substância composta, né? Então, nós temos o sódio e o cloro, o cloreto de sódio, muito bem. Então, aqui embaixo nós estamos passando uma pequena revisão de como é que foi o histórico para chegar na estrutura atômica, página 65, aí vocês podem ver, né? Tem uma pequena historinha ali, eu coloquei só um resumo, aqui diz que há mais de 2.000 anos na Grécia, pensadores e filósofos começaram a propor que a matéria era formada de pequenas partículas chamadas átomos, né? Então eles diziam que o átomo era a última parte indivisível da matéria. Hoje a gente já sabe que o átomo já é divisível, mas para fins didáticos, e o que o nosso próprio livro traz, nós vamos ficar com o que é nos proposto até aqui. Então, os átomos dos mais diversos e variados elementos diferem entre si pelo número de partículas que apresentam. O que são essas partículas? Então, são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Vocês já viram o vídeo anterior falando sobre isso daí, né? Os prótons e os nêutrons formam o núcleo do átomo. Os elétrons compõem a eletrosfera, constituída a partir de órbitas descritas pelos elétrons ao redor do núcleo. Então a gente sabe que dentro do núcleo está os prótons e os nêutrons, estão dentro do núcleo do átomo. E por fora, orbitando em volta do núcleo, pensa assim, vamos imaginar o nosso sistema solar, né? Nós temos o Sol no centro e os planetas estão em volta, fazendo a órbita. É como se o Sol fosse o centro o núcleo do átomo e os elétrons os demais planetas em volta. Então esse o alemão aqui, Erwin Selauk-Schoedring, aqui não sei como pronuncia isso, ele sugeriu a teoria dos orbitais aqui, pessoal, teoria dos orbitais, tá em negrito aqui, segundo a qual os elétrons de um átomo movem-se em grande velocidade em regiões que circundam o núcleo, denominado de orbitais. Foi exatamente o que eu expliquei para vocês aqui. Imagina como se fosse o nosso sistema solar. O Sol é o núcleo e os planetas são
né, os elétrons que estão orbitando em volta. O elétron, portanto, pode ser imaginado como uma nuvem de diversas formas, tamanhos e orientação em torno do núcleo. Então, o que quer dizer, pessoal? Que os elétrons não têm trajetória definida e nem exatamente uma forma só. São diversas formas e eles circulam pelo núcleo em diversos sentidos. Certo, pessoal? Então, nós entendemos que o átomo é descrito dessa forma, né? Imaginando que essa teoria aí, que esse alemão propôs, que os átomos, então, fariam essa órbita em volta do núcleo. Certo, pessoal? O que teríamos hoje para esta parte é isso daí, certo? Voltamos na próxima aula. Valeu!